Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje, nós vamos receber um cara muito especial. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque eu pude ter uma oportunidade de clicar várias vezes aí o seu posicionamento. É um cara que tem presença de palco, é um cara super experiente, né, Gutão? E ele tem um irmão gêmeo, né? Porra, é dose dupla então, rapaz do céu, irmão. Cara, eu fiz um evento uma vez contigo, né, pra essa empresa, que já a gente vai falar, que eu vi nos bastidores, assim, que tinha uma moça que tava procurando por ele pra um autógrafo. Porque falaram que era apresentador de televisão. Esse é o irmão dele. Cara, ele é arquiteto formado na UFSC, mestre em design e arquitetura pela USP, trabalhou com design gráfico e design de produto ainda na universidade. Quando formado, entrou para um grande escritório de design em Santa Catarina, a Desigual, que atendia indústrias locais e nacionais e onde ele teve o contato com a Porto Belo. Abriu um escritório de design e arquitetura e durante 5 anos trabalhou de forma exclusiva com design comercial em Santa Catarina. Em 2016, a Porto Belo chamou para conversar e ali ele entrou para a empresa. A arte sempre esteve presente no seu dia a dia. Foi esse interesse que o aproximou da arquitetura. A arte é mais que um interesse. É um remédio, uma espécie de terapia que os outros patrocinam. Filho de um engenheiro e de uma enfermeira, pai da Mel e do Ben, irmão do Júnior, Murilo e da Mônica. A gente está falando do fera, do modelo, do mestre, Eduardo Scott, irmão. Cara, que satisfação você estar aqui. Obrigado pelo seu tempo de qualidade aqui. Do jeito que você fala, assim, cara, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vão se decepcionar. Vão se decepcionar. Vou frustrar eles. Não, vai nada. Estava esperando aqui o Cauã Raymond, qualquer coisa assim, do jeito que você fala. Mas obrigado, cara. Obrigado pela apresentação. Acho que quase tudo que você falou é verdade. Cara, eu que agradeço. Eu sei que tu tens uma agenda corrida. A gente tem que pegar uns momentos de férias ali para poder encaixar a tua presença aqui. A gente fica muito feliz, né, por estar aqui. E antes de a gente começar o nosso programa, eu preciso falar do nosso patrocinador master. Tá aqui, ó, nosso único patrocinador no momento, né, Guto Campos Cerâmica, né, esse copinho que você viu aqui, ó, esse prato e tal. É feito aqui pelo nosso queridaço Guto Campos e ele trouxe um presente para você, irmão. Esse aqui, ele não é... O Guto é malandro, olha só. Esse é um presente para você, cara. Lembrar do Guto, obviamente. Tomar um cafezinho. Não sei o que é, mas como eu conheço o Guto, sei que é coisa de qualidade. Já vai entrar para minha coleção, já tenho outras peças dele. Não, demais, o Guto ele tem esse cuidado, né? E, obviamente, também para você lembrar aqui do nosso... Olha aí, rapaz. Legal, Ô, Guto, você não tinha visto ainda, irmão. A cor, hein, Guto? Cara, sensacional, mesmo, Guto. Parabéns, hein, irmão. Sabe que o Pedro, toda vez que te encontra, fala do presente que você deu para ele também, né? E ele lembra com carinho dessa... Toma café todos os dias, né? Com essa todos os dias. Toda vez que eu vou fotografar o Pedro Andrade, ele me lembra desse carinho que ele tem, que eu sei que é genuíno e de coração. Ele é uma pessoa incrível. Não, e você sabe que ele acabou de ter filha, né? A Isabel, e uma arquiteta deu para ele uma mantinha, não lembro exatamente o que era, mas era bordada à mão. E eu acho que o lance da cerâmica, a cerâmica do jeito que você faz, ela tem essa mesma coisa, né? Tem a sua energia aqui, né? Tá a sua mão aqui em cada detalhe, né? No tamanho da cor, no tamanho da peça. Então, eu acho que é muito bonito essa coisa quando você faz à mão alguma coisa. O artesanato carrega essa energia de quem faz. E você também faz. Vamos falar sobre isso. Pois eu queria falar já até sobre isso, porque assim, ó, eu até tinha comentado com minha esposa, amor, a gente vai entrevistar um cara que ele é fera, é um artista, né, em vários sentidos. E olha só esse trabalho aqui incrível aqui. Cara, a gente ficou de cara, assim, com esse talento, né, mano? Então, como é que essa arte... Porque assim, né, teu pai é engenheiro, tua mãe é enfermeira, como é que... arquitetura, como é que é a fotografia, como é que o mundo da arte, ele te puxou e te formou esse profissional de excelência? A minha família toda, é uma boa pergunta, a minha família toda é um bando de artistas frustrados. Todo mundo tem alguma coisa, uma veia artística que se frustrou em algum momento da vida. Assim, todos os membros da minha família são assim. O meu pai canta pra caramba, já participou de coral, amador, tal, mas ele canta assim afinadíssimo, tem uma voz linda.
O meu irmão mais velho, a mesma coisa. Meu irmão gêmeo tocava piano, desenhava muito melhor do que eu. Todo mundo. A minha mãe canta. Meu avô era um escultor de mão cheia, fazia barcos. A história é longa, assim, né? E louca. Mas todo mundo tinha isso. E eu acho que sinceramente, eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Pelo menos eu, na minha família, é assim. Não sei se todo mundo fora da minha família tem essa mesma realidade, essa mesma dependência da arte. Mas a arte, para mim e para as pessoas da minha família, é um fio terra que leva embora uma energia meio carregada. Assim. Então, eu desde sempre tive, por parte de pai e de mãe, o estímulo de pintar, desenhar, esculpir, de tentar cantar, aí não deu certo. Que aí tem um pouco assim do talento, mas o talento também esconde um pouco assim aquele gosto que a gente tem, né? Aquela procura que a gente tem. Então, você fala se o Ronaldinho Gaúcho ele tem talento para futebol, ele deve ser um cara apaixonado por futebol, que qualquer momento livre ele ia pegar uma bola e bater na parede, chutar, tal. Eu sou apaixonado, sempre me vi assim, apaixonado por lápis, papel, canetinha, tinta. Então, tudo que se tivesse um papel aqui eu já estava desenhando, assim, porque eu não consigo, às vezes eu acho mais fácil desenhar do que falar. Sim. Então, na minha família, todo mundo foi estimulado para esse lado artístico. E eu escutei uma coisa do Vic Muniz, que eu levo isso para minha vida, assim. Ele falava que a mulher dele encrencava com ele que ele não ia para academia. Ele não ia para academia, não vai para academia, ele é muito preguiçoso, tal. E aí ele chegou uma hora, ele se encheu o saco e falou assim para ela: e pior tu? Muito pior é você que não faz arte nenhuma. Porque como se a arte fosse essa camada da nossa vida necessária, tal qual comer, tal qual se divertir, tal qual ir para academia. Então esse desespero, essa dependência por arte, para mim, acho que algumas pessoas têm isso também, é um vício, assim. E eu até brinquei, né? Fui eu até que falei que eu brinco que é uma terapia, os meus quadros, né? Eles são uma terapia que os outros pagam para eu fazer, porque é aquele momento que eu desligo, assim. Eu estou ali focado. E uma coisa que eu percebi também, já alongando um pouquinho demais essa pergunta, mas as pessoas sempre me pedem, sei lá, quadros para... É difícil eu fazer um quadro assim, você me pede para fazer o seu retrato. Normalmente você me pede para fazer o retrato da sua filha, do seu pai, da sua mulher, e tem uma história ali. Tem uma coisa... Às vezes é uma coisa muito bonita, às vezes uma homenagem, às vezes uma coisa póstuma, muitas vezes uma coisa póstuma. E tem quadros que eu não aceito fazer, porque são muito delicados, assim, que mexem com coisas em mim que eu não acho que sou capaz, porque eu entendo a história daquela família. Eu fico ali percebendo que tem uma dor, que tem um amor, que tem não sei o quê. Aí eu descolo da minha vida, que também é cheia de coisas boas e ruins. Então me torna parte de uma coisa maior. Assim. A arte, para mim, tem um pouco essa... Eu não faço paisagens, eu não desenho cavalos, não sei nem fazer isso. Então eu faço retratos. Os retratos, eu preciso entender como é que é a pessoa, eu preciso entender qual é a vida, como é que é a vida, os gostos e tudo mais. E, irremediavelmente, passa por mim uma história mais dura do que a minha própria história. Então é uma terapia. Eu vejo que mais gente sofre, mais gente se alegra com as mesmas coisas que eu tenho. Então me conecta. Eu acho isso muito legal. Isso é interessante, cara, porque... teve uma situação que tu me lembrou agora de uma história que foi bem o Guto vai lembrar disso. Teve uma vizinha dele que perdeu o marido de Covid, etc e tal, e no casamento da filha mais nova não fizeram a foto das 3 filhas com seus maridos com os pais, e ela queria reunir tudo isso. E o Guto: Thiago, tu não faz isso no Photoshop? Eu disse: cara, faço. Mas deixa eu entender o que é. O cara ficou 100 dias na UTI. Nossa. Entendeu? Aí, cara, eu vi toda aquela história, né, triste, etc e tal. E quando a gente fez, cara, eu comecei... Porque aí o que acontece? Só tinha a foto do casal, todo mundo em pé, corpo inteiro, e a foto com o pai, a única, e a mãe, só tinha de meio corpo. Eu tive que reconstituir as pernas, o vestido, etc e tal. Sim. E aí a gente fiz a imagem. Nossa, a menina adorou e tal. Eu disse: por que tu não dá um quadro pra tua mãe? Porque eu acho que vai fazer um pouco de sentido para ela, né? O que eu acho que, né, vocês querem fazer e tal. Cara, a gente fez um pôster 60 por 90 e tal. E a menina gravou. Irmão, foi uma assim, ó. Dali, eu sei que o vídeo dela chegou a 6 milhões de visualização. Nossa. E aí o que veio pra mim: Thiago, tu faz o fulano, tu faz isso, tu faz aquilo. Eu disse: cara, olha essas histórias, sabe? E aí essa carga que tu tens que dividir.
se descolar, tipo, pô, exato. é um momento da família que talvez tu vai proporcionar uma alegria, né? E como tu busca essa inspiração, assim, porque não é fácil, tu tens a tua família, tu tens os teus filhos, tu, né? Como é que tu cria esse viés, assim, de tipo, cara, não, deixa eu entender melhor aqui e saber dizer não também, né? Não, assim, para fazer uma foto, eu acho que é a mesma coisa em substratos diferentes, né? Assim, você tem uma câmera, eu tenho um pincel e um lápis na mão. Em resumo, é mais ou menos isso. E é uma interpretação, né? Sempre uma interpretação, a minha interpretação daquela história. Então eu preciso conhecer a história, eu preciso entender por que a pessoa quer fazer a foto da mãe dela, que está viva, que já morreu, do pai, da filha, enfim. Tem muita história bacana, muita história que ainda está acontecendo, então é uma coisa que vai levar arte para aquela criança, para aquele casal, durante muito tempo, mas tem muita história que é passada, muita história que ficou e que está só praticamente na lembrança, né? Então eu acho que nessas histórias mais tristes é que eu consigo ver que a vida é mais isso mesmo, né? Eu fico pensando, essas histórias mais felizes inevitavelmente vão encontrar momentos ruins também. Então tem um pouco assim, a vida é assim. E se a arte imita a vida, a gente tem que enfrentar isso. Só que tem alguns momentos que eu sempre começo a dialogar. Quero saber, por que você quer foto dessas duas crianças? Ah, porque elas são assim, assado, chama Maria e João, elas são assim, tal. E eu tento entender. E não é que, é uma história triste de uma criança que ficou doente, então eu vou fazer um quadro mais triste. Muito pelo contrário, né? Eu tento trazer um pouco de alegria, um pouco de cor para essa situação. Teve uma criança que a mãe mandou para mim a foto, ele estava internado, e a foto que ela queria fazer era ele que tinha um cânulo no nariz, já assim, né, sendo alimentado, não sei exatamente por quê, por sonda, assim, tal, os detalhes. Mas eu falei, posso tirar para deixar ele mais saudável e tudo mais? Ela primeiro não queria, depois ela topou, porque eu não queria lembrar da doença. Eu fiquei pensando nisso. Eu queria lembrar da doença, eu queria lembrar do meu filho. E eu acho que a arte pode dar um twist, assim, né? Uma corrigida em algumas coisas que a vida é tão amarga. Então, para mim, é muito importante entender esses detalhes e aí interpretar. Não, ela quer mostrar que a criança foi corajosa, enfrentou. Beleza, eu acho que esse ela vai conviver com aquele quadro e vai trazer memórias para ela. Então, como você fez aí a interpretação do corpo e tudo mais, como é que você ia fazer? É uma coisa delicada, porque você está mexendo ali com uma coisa, talvez o sentimento, que é a coisa mais importante daquela família, que é a saudade e tudo mais. Mas também tem muita coisa alegre assim do outro lado, né? Eu quero também saber as outras histórias, porque sabe aquela coisa assim, seja bom ou seja ruim, vai passar? Então você tem que passar por isso, assim. Então você tem que ter as ajudas para isso, seja arte, seja um ombro, seja... e também a alegria, né? A alegria também vai passar, né? Porque vai vir uma coisa ruim. Então a arte, para mim, ela busca isso, assim, ela corrige alguns destemperos que a vida tem para essas pessoas, e para mim é um silêncio na minha cabeça. Assim. É um silêncio para eu poder também seguir com as minhas... Eu imagino que você inevitavelmente pensou nos seus pais, na sua família, quando você estava fazendo esse tratamento de imagem. Tu vê assim, tipo, cara, ele tava com uma bengala, muleta, assim, e tal. Eu perguntei assim, pô, posso tirar essa muleta? Porque eu posso fazer ela abraçado, assim, e tal. Ah, Thiago, faz o que... Porque eles estavam com uma dor tão grande que eles estavam, assim, anestesiados, sabe? Sim. Então, o que viesse tava lucro, né? Mas aí, eu queria entender também dessa vertente artística, o que veio primeiro, a arte ou a arquitetura? A arte primeiro. Mas uma coisa levou a outra, assim. Eu e a arquitetura, a gente brigou a vida inteira. Desde que ela entrou na minha vida, sempre foi um arranca-rabo, assim, porque eu entendia a complexidade de fazer arquitetura. Eu acabei entrando no curso de arquitetura porque eu tinha uma expressão artística muito aguda desde sempre, assim, desde os meus 5 anos. Eu lembro que com 15 anos eu desenhei a caricatura de todos os jogadores da Copa de 94, dá para fazer as contas da minha idade. Caramba! E ficou super legal, assim, tá num quadro na parede da minha mãe. Tudo bem que minha mãe guarda desde o primeiro rabisco com 6 anos, que eu ganhei um concurso até o que eu desenhei semana passada. Então ela não tem muito critério. Mas tá lá esse de 15 anos, quando eu tinha 15 anos. Então, muito antes de eu fazer arquitetura, pensar em arquitetura, eu já desenhava, fazia caricatura, quadro, enfim, de tudo.
E eu entrei na arquitetura porque aqui na Federal de Florianópolis eu não tinha vontade naquela época. Hoje é muito comum, né, as pessoas saírem das suas cidades e irem para onde tem um curso mais... Eu não tinha essa vontade. Eu, com 15 anos, queria morar em Floripa. Todo mundo quer morar em Floripa, né? E eu não era diferente, queria continuar em Floripa. E eu rodei, achei na arquitetura um curso que tinha um lado de expressão artística mais forte, assim. Então eu pensei, com o meu desenho eu posso me destacar, pode dar certo. Mas não estava muito certo, não estava assim muito confiante. Eu pensei, vou fazer uns semestres, vou ver o que vai acontecer. Só que você se encanta pela arquitetura, né? A arquitetura ela é uma coisa entre arte e entre a funcionalidade muito potente. Ela mexe com os dois aspectos muito vigorosamente. Então você tem um lado artístico que você tem que se expressar, mas tem um lado funcional também que é super racional. Então você tenta escapar para um, o outro te busca, tal, e tem os amigos, e tem as festas, e tem aquilo tudo. Então a faculdade de arquitetura era muito pesada, mas ao mesmo tempo muito divertida, muito... eu me identifiquei muito com a faculdade, assim. Então me dei muito bem. Cheguei a desistir no meio do curso, mas a arte é que me levou para a arquitetura. A arte me levou para a arquitetura e hoje eu brinco que eu sou arquiteto, mas eu não clinico, né? Eu não trabalho diretamente com arquitetura. Eu trabalho muito mais com cenários, eu trabalho muito mais com uma arquitetura comercial efêmera que monta e desmonta, que inclusive foi o tema do meu mestrado. Então, eu tenho mais essa coisa, mesmo na arquitetura, a expressão artística ainda é mais forte, assim, a funcionalidade na arquitetura não é o que mais me encanta, digamos assim. Mas isso te inspira a pensar nessas possibilidades, né, de ambientes, enfim, que tu hoje executa, porque eu lembro que eu até teve uma época que eu queria fazer arquitetura, mas eu não tinha encontrado a fotografia antes, né? Eu disse, poxa, eu queria alguma coisa ligada a desenho e tal, porque eu sempre gostei de ler um gibi e pegar o personagem e tentar replicar. Então eu não conseguia criar o meu personagem, porque eu não tinha essa técnica. A gente foi picado pela mesma mosca, eu acho. E aí eu pensei, cara, eu vou pegar o gibi aqui, vou fazer o Homem-Aranha, vou fazer o Batman e tal, não sei o quê. E aí, porque eu tinha um professor de história que, se todo mundo ficasse em silêncio, ele ia sortear um aluno para perguntar qual era o personagem que ele queria, e ele ia fazer um desenho no final da aula. Eu disse, mano, aquilo, professor de história, nem era de artes. Aquilo me fascinou, que ele fez o Wolverine no rabisco. Eu disse, mano, eu acho que isso aí é pra mim. Tá ligado? Uma coisa nada Vou estudar história. Vou estudar história, entendeu? Cara, aí eu comecei a trabalhar isso na minha mente. Cara, não, alguma coisa e tal. Veio a arquitetura e logo em seguida veio o Photoshop. Aí o Photoshop me abriu esses horizontes. E aí depois do Photoshop eu percebi que para eu fazer a minha imagem, ou a imagem que eu estava desejando, eu precisava fotografar. Então eu tinha que criar a minha própria fotografia. E nisso eu comecei a me identificar com a foto. E eu acho que hoje, no teu ambiente, tu também precisa ter essa noção fotográfica, noção de iluminação. Eu acho que já na própria arquitetura tem isso. Né? É um bom ponto, assim, porque é uma coisa, é um lado que me encanta muito mais, assim. Eu tô te falando, assim, o lado artístico da arquitetura, o lado mais sutil, digamos, mais criativo, isso, para mim, é apaixonante. Apaixonante. O lado funcional, eu sempre brinco lá na Porto Belo, que eu detesto a obra em si, eu detesto a morosidade da obra. Assim. Eu sempre rabisquei muito bem, então eu conceituo muito fácil um espaço, um objeto. Eu faço várias opções da mesma cena, à mão, muito mais rápido do que alguém faz no computador, por exemplo. Então eu sempre tive muita agilidade desenhando. Então esse lado mais artístico, assim, de pensar como é que pode ser uma feira, de como é que pode ser uma foto, um ambiente de uma foto, como é que pode ser... Isso eu sempre tive muita facilidade de expressar. E a foto, por exemplo, que a gente normalmente faz, é um cenário que não necessariamente existe, né? Ele tem que parecer uma cozinha, ele tem que parecer um quarto, ele tem que parecer uma sala. Então eu desenho, vejo isso acontecer muito rápido. E se tiver que mudar, eu mudo também muito rápido, não tem problema nenhum. E já na arquitetura funcional, aquilo demora até acontecer, até funcionar, até ficar de pé, até o cliente dizer se gosta, não gosta, muda, troca isso, troca aquilo. Então, esse lado da arquitetura voltada para a expressão, para criar um espaço, seja fotográfico ou vídeo, que para mim são áreas de atuação muito fortes dentro da Porto Belo, né? O meu cargo dentro da Porto Belo é branding e inovação. Inovação, a parte de colaboração, a turma que cria com a gente, designers, arquitetos que a gente chama para criar com a gente, e a parte de branding que anda de mão dada, marca que anda de mão dada com a arquitetura.
Então, essas duas coisas eu trabalho muito bem. Assim. Na parte de criação de fotos, criação de ambientes, eu sou parte desse departamento, né? Tem uma galera muito boa que faz isso, mas a parte de conceituação eu sou uma das pessoas que mais tem atuação, digamos. E a minha mesa, a forma de criar, né, de trabalhar, é fazer croquis. Croquis atrás de croquis. Um dia eu vou pegar, vou encher uma parede, assim, acho que vai faltar parede para mostrar todos os croquis que foram usados ou não, mas que abriram conversas para um cenário das fotos que vão em catálogos, por exemplo, da Porto Belo. Então a gente acha uma referência, tem que mudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou então começa do produto. O produto é uma lastra. Onde é que dá para botar uma lastra? Eu começo a desenhar a lastra e depois a gente vai tentando complementar em volta. Então, olha, a quantidade de croquis que eu já fiz para virar foto, para entrar num catálogo, para as redes sociais, olha, uma quantidade, eu acho que foram mais de 200 já, sem brincadeira. Eu ia te perguntar justamente isso, porque quando o Guto uma vez me convidou para a gente fazer um trabalho na Porto Belo e tal, e eu vi os catálogos e disse, irmão, que casa legal, que ambiente... Pô, tudo eu que faço, né? Tudo eu que faço. Eles vão numa casa, de certo? Até disse, não, Thiago, é tudo planejado, é bem desenhado. Complexo, cara, é bem complexo. Porque, tu tem que desenhar, bem pelo complexo. Menos, para ter um norte, né? Eu falei assim, eu fiz 200 nesses 8 anos que eu estou na Porto Belo, mas a gente deve ter feito umas 1000 fotos. Então tem muita gente criando, muitas ideias vêm de todos os lados também. A minha forma de ajudar é, faça um croquis, pega um A5, um papelzinho A5, já é o meu tamanho que eu sei desenhar, que eu consigo fazer, e rabisco, faz aqui, tal, mexe aqui é produto, não sei o quê. Porque o nosso produto, isso eu acho que é super precioso para quem está interessado em arquitetura, em fotografia de arquitetura, o nosso produto, revestimento cerâmico, né, sendo bem reto, racional, ele não é necessariamente o que aparece no primeiro plano. Né? Você olha para onde você quiser numa arquitetura, você não vai olhar primeiro para a parede, para o piso. Eu confesso que eu estou aqui dentro agora, estou olhando para você, eu não sei qual é o piso desse ambiente, vou olhar agora. É uma madeira, só porque eu fui olhar. Porque não é a primeira coisa que chama atenção para qualquer pessoa. Você vai olhar para o mobiliário, para a janela, para tudo que tem aqui, né? Todos esses móveis lindos da Cassina, Jader Almeida, todos que vocês têm aqui, né? Por trás da câmera tem muita coisa aqui. Depois tem que fazer uns bastidores, Cassina, né, Guto? BB Itália, impressionante, né, Guto? Eu quero agradecer a todos os patrocinadores. Todos os patrocinadores do podcast. É que vocês não estão vendo aqui, né? Mas impressionante, assim, os 3 andares que ele tem de estúdio aqui, o pessoal. Assim, tu lembra, pô, ele está retribuindo a apresentação. Isso. Ô, Edu, porque tu não viu as Ferrari que tem lá embaixo? Tinha uma garagem que tá ali embaixo, é isso aí. Mas então, a fazer foto de revestimento cerâmico é uma das coisas mais ingratas que tem. Como é que você faz a parede chamar atenção? Como é que você faz o piso chamar atenção? Então você tem que subverter uma ordem natural das coisas, que é pack shot. O que é pack shot? Você tem um fundo infinito e um objeto na frente. Como é que faz pack shot de revestimento cerâmico? Você tem que mostrar o fundo infinito, você tem que mostrar a parede, tem que mostrar o piso. Então realmente é um exercício que a gente faz, um aprendizado, eu diria assim, diário. Tem um departamento dentro da Porto Belo só para fazer isso. Tem, contando assim, umas 3, 4 pessoas, arquitetos e designers, só para pensar em como fazer as fotos. Então é uma briga, é um desafio, e a gente estava conversando antes, né? A gente está o tempo todo aprendendo e a gente chama gente do mundo inteiro para nos ajudar nessa tarefa, porque é um desafio de você valorizar, iluminar, destacar, sendo que eu também tenho que botar do lado da nossa foto, perto da nossa foto, a gente sempre quer andar entre gigantes. Então, o que está na frente do nosso produto é um Jader Almeida, é uma peça da Paula Lente, que são designers super famosos, que a gente luta para ter, mas ao mesmo tempo tem que estar um pouco escanteado para o nosso produto aparecer. Então, é um stick puxa, um aprendizado assim, para fazer as fotos aparecerem. Eu não sei se daí a turma pode dar uma olhadinha no site da Porto Belo, se vocês vão disponibilizar alguma coisa aqui, mas só para vocês entenderem assim, como é fácil fazer uma foto, fácil, né? Não estou diminuindo o trabalho de ninguém, mas como é mais comum fazer uma foto de um sofá no ambiente, de uma pessoa no ambiente, do que da parede ali atrás. Então, esse é um desafio que eu gosto muito particularmente, acho que já criei um pouco de calo na mão, já tinha um aprendizado, tive baita, um grupo grande aí de pessoas que me ajudaram nesse trajeto, e a gente hoje, a Porto Belo, tem um time já mais maduro para fazer isso, sabe? Mas é difícil, cara. Não, eu imagino. O que eu te perguntar é mostrar a garrafa e não a Coca-Cola, entendeu? Cara, é porque assim, ó, eu fico pensando assim, bem, vocês desenharam mais de 200 croquis, e mais de, enfim, tantas imagens.
E agora trazer essa representação para um fotógrafo, que é onde eu quero entrar nessa importância da fotografia, do audiovisual, foto, vídeo no caso, para eles entenderem e comprar essa ideia e coincidir essa iluminação, porque a gente trabalha com fotografia, né? Fotografia, escrita com a luz. Então, a gente precisa desenhar o teu ambiente a ponto de valorizar essa parede que está lá atrás, ou que está em segundo plano, ou etc e tal. Como que tu interpreta essa importância da foto, do profissional? E aí a gente está falando de profissionais daqui, profissionais de fora, que vocês, como tu falou, vocês estão sempre trazendo pessoas de fora, com outras culturas, com outros conhecimentos, que às vezes pode dar algum choque, né? Às vezes. Como é que é esse processo todo criativo? Porque às vezes tu pensa numa luz e o cara dá outra. Eu não sei como é que é essa... no dia de uma produção. A foto de arquitetura, não é que ela é fácil, muito pelo contrário, também tem toda uma criação. A foto, quando você vai fazer um ambiente, né? Tem uma como é que eu posso dizer, uma métrica, um racional por trás, né? Você tem que achar os eixos, encontrar, pelo menos a foto assim, de um ambiente, todo fotógrafo vai querer te falar assim, eu tenho que te contar uma história. A fotografia, como você fala, né? Escrita, uma história escrita através de imagens. Então eu tenho que conceituar esse ambiente primeiro, não posso ir direto para a parede, senão a pessoa não entende o que é. Eu até entendo esse caminho, essa jornada que o fotógrafo quer criar. Então ele vai no meio do ambiente, ele mostra o sofá, ele mostra a parede do outro lado, o teto, o piso, ele quer primeiro começar assim. Aí ele vai tentando desconstruir essa imagem para mostrar o produto, seja o sofá, seja o lixeiro, seja a parede, mas essa fotografia de arquitetura não é necessariamente o que a gente precisa. Raramente a gente precisa conceituar tanto assim. Eu preciso mostrar o produto, o revestimento, como grande protagonista desse cenário. É um pouco dizer assim, é o revestimento, é a lastra, é o pequeno formato, é o porcelanato que está fazendo essa arquitetura. Então, na nossa cabeça, quando eu vou criar, eu não começo pela arquitetura, assim, eu começo pelo revestimento. Então, eu me frustro quando eu vejo a foto daquele croquis que eu fiz. Às vezes, né? Quando o fotógrafo não está muito afim de entender essa nossa jornada de produtor, de criador de revestimento. Então, a foto de arquitetura normalmente é quadradinha, tem tanto de parede de um lado, tem tanto de parede do outro. É sempre assim, eles acham o meio aqui, botam a câmera naquela altura, mais ou menos 1,80 m, que é o tamanho padrão da pessoa, tudo alinhado e sai tirando foto. E dali eles vão tentando chegar perto do produto. A gente trabalha com um fotógrafo italiano que chama Max Zambelli, que para mim é dentro do meu conhecimento, é o melhor fotógrafo para revestimento cerâmico do mundo. Ele trabalha com grandes marcas, a gente foi atrás dele, não é que a gente trombou com ele em algum lugar, não foi atrás dele, a gente começou a ver quais eram as marcas que melhor criavam isso no mundo inteiro. A gente tem um pouco essa arrogância, assim, a gente vai atrás de quem a gente entende que é o melhor. Por mais que seja muito distante da gente, a gente vai aprender. Então a gente trouxe esse Max, o Guto conhece ele bem, já teve alguns episódios interessantes com ele também, né, Guto? Eu já fotografei ele, né? Já fotografou ele, inclusive, né? Inclusive já fiz foto dele, eu participei do making-off dele, ele é uma referência assim, mundial. Uma referência, é isso aí, verdade, assim. E é um cara que ele entende isso, assim, ó, ele entende que não pode começar como todo mundo começa. Acha o meio, não sei o quê, faz a foto, conta a jornada. A gente trabalhou com mais de 10 fotógrafos aqui no Brasil e a grande maioria trabalha dessa forma. E é assim que faz foto de arquitetura, de espaço, né, do espaço. Mas eu não estou fazendo o espaço, eu estou fazendo o invólucro. É uma camada fina de arquitetura que eu quero mostrar. E o Max, ele começa pelo contrário, ele começa pelo revestimento, ele muda o cenário que a gente criou, inevitavelmente, invariavelmente, ele melhora o que a gente criou. Então, eu acho que essa visão vale para quem está também entrando nesse universo dessa fotografia da arquitetura, entender talvez as duas formas de enxergar, e deve ter outras, né, Thiago? Uma é olhar o ambiente, querer mostrar o ambiente, né? O arquiteto chama o fotógrafo para mostrar o ambiente. Eu não sou um arquiteto querendo mostrar o ambiente, eu sou um arquiteto querendo mostrar, eu quero que o sofá fique desfocado para aparecer o revestimento. E aí eu sempre brinco que assim, a iluminação de arquitetura, normalmente, ela é a luz natural. Não tem esses canhões de luz, eu nem sei o nome disso tudo, mas não tem todos esses elementos, a parafernália toda num set de iluminação. É um rebatedor, quando muito, é um filtro, mas não tem todos esses elementos. No nosso cenário, quando a gente faz, a gente aponta a luz pro revestimento. Então a pessoa bate o olho na foto, ela sabe que eu não estou falando de arquitetura, ela sabe que eu estou falando da
do revestimento. Então você está no meio do tráfego, você vai fazer uma propaganda de um Porsche, onde é que está a luz? Em cima daquele poste. Pode ter uma Mercedes do lado, pode ter uma Land Rover, pode ter um Bentley do lado, mas a luz está em cima do poste. Isso é fácil de falar que é assim, né? Mas não é necessariamente só esse tema que entrega o que é o produto. Então a gente precisa, de alguma forma, criar esse brilho, esse chamariz em cima do nosso produto. Essa é uma das formas, né? É um desafio. Mas tem muitas outras. Né? Eu fiz um evento na Expo Revestir, né, com o Guto, pra gente fazer as imagens e tudo mais. Claro que a gente foi para documentar o evento, o que estava acontecendo, etc e tal. E aí, só que, sabe aquela cabeça inquieta, né? Que guri pequeno, né? TDAH, aquela coisa, preciso fazer alguma coisa e tal. Cara, a gente já documentou essas pessoas, já passou, já tem mais pessoas, beleza, mas tá sempre a mesma coisa. Eu preciso pensar alguma coisa porque o Guto me chamou para auxiliar. Então, eu também tenho que entregar algo de valor para ele, para entregar, obviamente, para Porto Belo e etc. E aí, eu já naquela coisa assim, cara, o que eu vou fazer agora? E agora o que eu vou pensar? O que eu vou criar? O que eu vou fazer? E aí a gente chegou bem cedo e a Patrícia da Doma tava fazendo uns vídeos dela lá e o Guto a gente tava fotografando. E eu tava bem distante. E ela passou naquele... Um que era bem escuro, assim, cara. O Dead. Cara, aquilo é sensacional. Eu vi o meu enquadramento, eu vi onde é que estava, eu vi mais ou menos como é que o Guto gosta de entregar as imagens. Eu vou pegar o movimento dela. Mano, sentei a mão. E aí depois eu montei o GIF, mandei pro Madruga. Cara, tu não faz uns outros, assim, dos outros espaços também, cara? Eu disse, cara, com certeza. Claro, porque R$1.000 cada um. Eu devia ter cobrado, né, Gutão? A gente rateou, né, Gutão? Vocês são bom de foto, mas são ruim de negócio. Assim. Não, tem coisa que a presença do Edu aqui já tá pagando. Já. E aí a gente fez mais uma que foi do Isaia no chão e o pessoal caminhando e olhando, tirando foto. E eu pensei, Guto, olha só, cara, é uma maneira de a gente agregar ainda mais valor e interpretar isso, né? Mesmo. Porque é uma dificuldade também para vocês de entender como que a pessoa vai reagir àquele ambiente, né? Não, é isso mesmo, assim, eu acho que tem muita criatividade por trás, né, de trabalhos como o que o Max faz, ou o que vocês fazem, ou o que a gente mesmo está criando quando a gente cria imagens, né? E eu acho que tem um tema que depois de muito tempo eu comecei a entender na Porto Belo do que a gente faz melhor do que a gente faz pior. Tem muita coisa legal que acontece lá na feira que aconteceu, acho que minutos antes da feira abrir. Teve croquis que eu fiz à mão nas paredes, teve quando a gente lançou a linha do Rui Otaki, que chamava O Take, eu desenhei, assim, não tinha nada, não estava lá para isso, mas alguém tinha uma posca, a gente teve uma ideia de última hora, eu desenhei as lastras do Rui Otaki, cada uma era assim, ou take me to the moon, ou take me to the mountain, ou take me to home, ou take me to sei lá o quê. Então eu desenhei o simbolismo de uma casa, de uma montanha, de uma lua, de não sei o quê, porque é como se aquele design te levasse para algum lugar. Porque a ideia era essa, né? Era uma brincadeira de ou take ou take me. Então esse era o nome da linha. Então essas ideias, elas precisam de tempo para maturar. Elas precisam de tempo para acontecer. A gente precisa de um ambiente fértil. E a feira é isso. Muita coisa acontece e a nossa turma de marketing, de produto, sofre muito com as nossas ideias, porque elas sempre vêm tardiamente, porque a gente precisa maturar. Elas não são... uma boa ideia, ela não nasce de uma panela de pressão assim, rápida. Sim, tem que deixar em banho-maria, a gente tem que ir lá olhar de vez em quando, aí você sai, faz mais uma coisa, aí volta. Esse Folia, que é a linha do Isaiah Weinfeld, a qual você está se referindo, ele falava inevitavelmente de carnaval, como se tivesse confetes no chão. Então você fazendo fotos das pessoas passando ali em cima, meio que como se fosse um baile de carnaval, para mim, na hora eu já entendo essa sacada que você teve. Mas isso é uma coisa que a gente não consegue se não usar o produto, se não maturar o produto, se não deixar, sabe, assim, as pessoas se apropriarem do produto. E na arquitetura a gente fala isso, é no uso que aquele negócio ganha significado, entendeu? Não é na cabeça do arquiteto, na cabeça do designer, é no uso. Então precisa maturar, precisa de tempo. Olha, quantas e quantas ideias não aconteceram aos 45 do segundo tempo. Imagina. Por causa disso a gente tem que virar à noite para aquele twistzinho a mais que vai garantir uma... E a Cris, que é a diretora criativa da Porto Belo,
ela fala muito sobre isso, assim, ó, não dá, tem coisa que é na calada da noite, é pensando sozinho, quando já tinha que ter entregue. E aí a gente sempre pensa, vamos refazer ou vamos entregar como a gente fez? E essa last mile aí que a gente percorreu trouxe muito mais valor e vale a pena a gente refazer aquilo tudo? Normalmente a gente refaz. Na Porto Belo a gente é um pouco assim, a gente vai muito até a última milha, vai, né? Porque a gente sabe que precisa maturar, a gente precisa das coisas. E como a gente tem o custo da inovação basicamente na nossa mão, eu estou misturando tudo de novo, né, como eu falei para ti, mas o custo da inovação está muito na mão da Porto Belo, porque a gente interage com muita gente grande, isso acaba obrigando, né, nos levando para um estresse maior nesse finalzinho, quando tem que representar isso tudo. Seja com a Patrícia Pomerantz, que você falou, seja do Isai, seja do Otaki, sempre tem uma forma mais legal, mais criativa, que acontece nos últimos instantes. Você sabe aquela última foto? A primeira foto que vocês fizeram lá no stand, tenho certeza que não foi a melhor. Não. Lá no último dia vocês entenderam os reflexos dos quadros, como estava funcionando, aquela coisa curva, como estava... E tem uma foto, Edu, que foi recorde, assim, que eu fiz na feira. Qual? Que foi aquela do Borda. A pessoa olhando aquilo ali, cara, tipo assim, ó, todo mundo queria aquela foto, né? Virou referência. E eu até acho, Guto, assim, ó, que uma coisa que vocês podiam fazer... Vamos lá, nosso comercial. Vocês poderiam... Ô, Thiago, vocês poderiam... Deve passar a conta no final. Não, mas eu fico imaginando assim, ó, lógico que vocês têm 4 dias lá para fazer um evento super longo, né? Não é um evento que é uma formatura, que é 4 horas, né? Mas se a gente botasse algumas pessoas ali antes para fazer uns takes, o quanto vocês não iam ter avançado, assim, já chegar cantando o pneu no primeiro dia, sabe? No último dia, eu vejo, né? A gente recebeu as pastas lá no Drive da Porto Belo. Dia 1 as fotos são ótimas, foto 2 melhor ainda. No dia 4 as fotos dão um Pulitzer, assim, dá para ganhar. Elas vão melhorando, vocês precisam de tempo, o olhar vai afinando, as pessoas também vão interagindo melhor com o espaço. Ah, pode, não pode? No último dia a gente vai liberando tudo. Então aquela parte curva que também estava no DED, aquele biombo curvo, nossa, aquilo virou uma obra de arte sobre o olhar de vocês, assim, sabe? As pessoas faziam foto de frente, vocês começaram a fazer foto no ângulo dela, nossa, aquilo ficou incrível. Né? Pegava a pessoa olhava de frente, a gente pegava... Eu fiz umas fotos lindas tuas lá que... Não, e o que é legal porque assim, ó, cada pessoa tem a sua performance, né? Que é a sua maneira de se interpretar com a obra. Eu lembro muito bem daquela... Eu acho que, não sei se talvez estou falando besteira, Guto, mas essa foto ali na frente que todo mundo estava pedindo, naquela moldura, me lembrou muito da foto que o Guto fez para mim, que assim, ó, aquilo ali é a assinatura dele do Oscar Metzavar. Aquele que ele estava segurando... A matéria-prima. Cara, virou o banner da campanha. Virou banner. Então é isso mesmo, assim, eu acho que tem um pouco que é programado, tem um pouco que a gente pode programar, assim, que acontece antes, mas tem muita coisa, quando você vê o modelo, o tamanho do modelo, o pé, a altura, a luz, o uso, é ali que acontece mesmo. A não ser que você tenha já, assim, você já esteja com 80 anos, igual o Sebastião Salgado, que vai lá, faz um clique, eu acho, e tá tudo certo. Mas nenhum de nós é assim ainda. Então, eu acho que um pouco deixar aberto para tentativa, sabe, para o campo ali da experiência na hora, eu acho inevitável, eu acho isso... tem que ter um pouco essa liberdade, sabe? Se for ali eu vou fazer essas 4 fotos, o cara dá uma ideia no set, você não olha, eu acho que você vai perder um material de ouro ali. Porque no set as coisas acontecem, no set as coisas vão ganhando vida. O Max, de novo, voltando a falar do Max, ele chegou aqui com 12 fotos para fazer, ele fez 15, e das nossas ele só fez 8, porque essa não vai ficar boa, não vai ficar boa, não vai ficar boa, e trouxe outras, sei lá, mais umas 8, 7 ali, que ele fez e que trouxe muito mais vida para aquele estilo que a gente estava construindo ali. Então eu acho que tem que ter uma certa liberdade, né, nesse momento. Tem que haver também essa confiança, né, no profissional, né? Assim, o Porto Belo veio comigo com esse desafio de fazer o registro do Oscar Metzavar e ele sentiu muita vontade, relacionamento ali. Sim. Então eu dirigi a cena ali que ele queria. E assim saiu, cara, fluiu por causa disso, a confiança, né, no teu trabalho. Né? Eu contei uma história antes para vocês, eu vou mudar um pouco os nomes, porque agora vai aparecer, né? Então, fui um dia fazer uma sessão de fotos com uma amiga e com os filhos da amiga e tal, aí o fotógrafo falava assim, e a cena para mim era linda, porque tinha uma naturalidade, as crianças brincando, a mãe esfregando o nariz e não sei o quê, e a pessoa com a câmera do lado não olhava para aquilo assim. Enquanto ela não fazia as crianças fazerem a pose que ela tinha imaginado, ela não se dava por satisfeita, não tirava, falava assim, meu Deus, tira essas fotos, mulher, tira essas fotos.
Quase pegar essa câmera na mão dela. E não ia. Mas tudo bem, as fotos ficaram bacanas, vão ficar e tudo mais, mas eu imagino assim, que o erro para mim, eu acho que é muito mais natural e traz muito mais autenticidade daquela mãe com aquele filho do que botar todo mundo na mesma pose. Eu chegava uma hora que eu não aguentava mais ver aquelas poses de mão no queixo. Perdeu um momento, né? Não dá, cara. Isso aconteceu aqui, Edu? O Vic Muniz, eu tô falando do Vic, né? Dos caras grandes que a gente tem o privilégio de conversar na Porto Belo. O Vic Muniz, ele não sei se tô falando de filosofia da foto, né? Vocês já perceberam que a foto, ela tem uma característica que, assim, ela é um microsegundo que ninguém viu. Porque na hora que o diafragma fecha, ninguém viu aquela cena. A gente viu antes e viu depois. Então aquele check que o diafragma abre e fecha para fazer a foto, nunca ninguém viu. Só a câmera. Então a câmera, por isso que é revelar, né? Revela aquele microsegundo que ninguém viu. Então eu fico pensando, tem tanta coisa que acontece, que poderia acontecer e não é registrado, que é muito melhor do que a foto. Com certeza. Que eu fico pensando, não é possível que não estão tirando essa foto, mas tudo bem. Mas isso é foto de estúdio, que é uma outra coisa que eu era só um espectador, não? Eu estava ali só como, não estava ali como responsável, então nem ia ser criticado. É como aquela questão, tipo, você é o artista, né? Você tem essa percepção. E às vezes o fotógrafo, e a gente teve um episódio, foi sinistro aqui com um brother que é fotógrafo, que ele falou assim, cara, às vezes o fotógrafo sai para apertar o botão e ganhar o dinheiro. Ele não sai para registrar o momento e guardar essas memórias, né? Que tu vai criar essas memórias afetivas com os teus filhos, com a tua família, etc e tal. E teoricamente você quer relembrar esse momento em um álbum, em alguma coisa. E a pessoa tá só com a mão no queixo, não sei o que, agora a mão na cintura, agora não sei... Cara, e aí tu ingessa todo um processo. Cara, Edu, o papo tá ótimo, mano. Se a gente pudesse, a gente continuava aqui o dia inteiro. Mas, cara, pra gente fechar aqui nosso episódio, eu queria que tu desse uma dica, um conselho, uma orientação para quem está começando na fotografia de arquitetura ou na carreira em si, sobre esses cuidados, talvez, que a gente, né, precisa ter uma atenção ou buscar ter uma sensibilidade, aquilo que tu pode dar assim de, poxa, eu vou te dar uma dica aqui de ouro, né? É isso daqui. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para essa galera que está nos assistindo e que está querendo entrar nesse meio aí da arquitetura. Uma vez perguntaram para o Isaiah Weinfeld no Summit faz uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, um monte de arquiteto na plateia, e ele talvez o principal arquiteto do Brasil. Aí perguntaram exatamente isso. Dá uma dica para um arquiteto que está recém começando. Aí ele falou assim, desista. A gente tava. Mas assim, quem sou eu, né? Quem sou eu para dar dicas sobre qualquer coisa na vida? Mas eu acho que a minha vida, posso pensar assim, né? Vamos deixar mais rasteiro. A minha vida eu acho que teria sido muito mais fácil se eu tivesse a consciência quando eu estava com 35, hoje estou com 45, com 35 de quando eu comecei com 20 lá. Com 20 a gente acha que sabe tudo, né? O mundo é que está errado, a gente é que está certo. Mas com 35 eu me toquei, que foi mais ou menos quando eu entrei na Porto Belo, que eu precisava, primeiro, de um mentor. Eu precisava entender que eu tinha muito para aprender com outras pessoas. Quando eu entrei na Porto Belo, me abriram para um leque assim, de possibilidades absurdas que me deram me deixaram grounded, assim, me deixaram... precisava de pilar para me sustentar. Pô, realmente me deu muita capacitação. Então, Porto Belo me abriu muitas portas, muitos cursos, muitas palestras e mentores muito bons. Um deles, o Mauro, que esteve aqui há pouco com vocês, a Cris, que é outra pessoa que eu admiro demais, e pessoas de fora da empresa. Então, eu acho que a primeira coisa é não se dar por capacitado. Acho que a pessoa tem que achar esse mentor, quem foi o cara que deu certo para você ir atrás. E eu acho que uma outra coisa que também me ajudou muito, tem mais outra coisa, capaz de eu esquecer, mas essa coisa de não se comparar com ninguém. Eu acho que você vai fazer, inevitavelmente, tomar decisões erradas, vai fazer uma foto feia, vai fazer um vídeo feio, vai fazer um trabalho ruim, vai acontecer isso na sua vida, mas isso não pode te desmotivar. Você tem que seguir, você tem que ir para frente, você tem que saber o que você quer, você tem que saber o que você curte. E eu acho que esse aí, para finalizar, é o principal. Você tem que encontrar uma paixão, cara. Você tem que encontrar uma coisa que te faz ir até mais tarde de madrugada. Você tem que encontrar aquilo que faz você acordar mais cedo, você tem que curtir alguma coisa. Não precisa ser
necessariamente fotografia, ou fotografia de arquitetura, ou fotografia disso, ou vídeo, né? Estamos falando dessas coisas aqui agora, mas eu, por exemplo, eu sou apaixonado por arte, por pintura, por retrato. Então isso para mim, se alguém, até brincando no começo, eu falava que a pessoa me paga para fazer terapia, quando eu encomendo um quadro meu. Mas eu não tenho hora para isso. Assim, eu adoro fazer, eu vou atrás. Então essa é a minha paixão. Não é a tua, não é a do Guto, não é de ninguém que deve estar ouvindo aí, graças a Deus, que me dá menos concorrência. Mas eu acho que tem que encontrar alguma coisa que você seja absolutamente fissurado em fazer. Fissurado. Que você vai fazer de madrugada e não está nem aí, você perde a hora. Eu acho que isso, encontrar um mentor mesmo, não se dá por vencido quando errar. E encontrar essa coisa que te dá vontade de ir mais longe, de acordar, eu acho que essas 3 coisas para mim já são... Não acho que vocês são muito longe como eu estou indo, mas eu acho que é um bom caminho. Talvez seja por aí teria sido mais fácil. Assim. Eu acho que nos últimos 8 anos na Porto Belo, quando tudo isso aconteceu, a minha vida mudou completamente. Assim, completamente. Antes disso, eu ainda estava todo criativo, acho que vocês sabem disso. A gente não sabe o que faz. Né? O Guto, por exemplo, cerâmica, fotografia, vídeo, é muita coisa. Ele conseguiu fazer tudo num espaço só, né? Esses dias eu vi a Sabrina Sato, né? Eu detesto as pessoas acharem que eu sou só uma coisa. Então eu quero fazer várias coisas. E ela é tudo a mesma coisa, né? Ela é Sabrina Sato dançando, ela é Sabrina Sato apresentando, ela é Sabrina Sato, é a Sabrina Sato, não tem nada. Mas eu também sou o Eduardo fazendo tudo isso. Mas eu encontrei, em especial na arte e nos retratos, na Porto Belo, uma coisa muito parecida que me diminuiu muito o meu foco. Hoje eu tenho um foco bem menor, me permitiu avançar nessas poucas áreas que me dão muito prazer fazer. Então, design, arquitetura, arte em si, são coisas que me... Só queria terminar com o tema da colaboração, que eu acho que isso também é super importante. Colaborar, tá aberto, vai um pouco em conta o tema da mentoria que eu falei antes, mas acho que colaborar, tanto essas collabs que a gente vê hoje em dia em Instagram e não sei o quê, quanto também chamar pessoas, bater na porta de uma pessoa que às vezes é maior do que você ou menor do que você, profissionalmente, obviamente, isso vai te ajudar muito. Assim, ó. Eu nunca, sem brincadeira, sou eu que faço todas as colaborações da Porto Belo. Oscar Metzavá, Cecília Mans, Rui Otaki, Paulo Mendes da Rocha, todas passam pela minha mão e a mão das pessoas do meu departamento. Nunca ninguém fechou a porta para mim. Então, as pessoas estão a fim de colaborar. Você começou falando que você curte trocar, ensinar, isso é colaborar, cara. Então, assim, por mais que você tenha um baita de um assunto para dar para alguém, nessa troca você vai aprender e você vai crescer. Então, colaborar, eu acho que é a quarta. De uma, eu dei 4. Viu? Eu pedi uma só, o cara me deu um monte. Porra, Edu, cara, brigadão, mano, sério, foi uma puta mentoria aqui. Imagina. Que a gente teve. Onde é que pega o cachê, cara? É ali com o Guto. Depois... Edu, obrigado. Eu vou te dar o cachê e vou deixar tu dar uma voltinha na Ferrari que tá lá na garagem. Tá no pacote. Tá lá no departamento financeiro, no terceiro andar. Tá bom. Edu, obrigado, tá? Imagina, mais uma vez, esse imagina. teu tempo aí de qualidade com a gente. A gente fica muito feliz e, enfim, é o episódio parte 1. Vamos fazer a parte 2 aqui, assim, tem muita coisa pra gente conversar. Vai bombar o podcast de vocês. Todos os meus seguidores vão seguir vocês. Minha mãe, minha mulher. Olha, já tá valendo, O teu irmão Edu, né? O irmão Pedro. Ah, o Pedro Andrade. Isso, marca ele. Queremos ele aqui, hein? Queremos ele aqui. Quem sabe a gente tiver por aí. Vai precisar de caneca pra ele, hein, cara. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar onde nós convidamos os nossos amigos, pessoas queridas, pessoas com experiência, com bagagem, para contribuir para o nosso mercado da fotografia, o mercado do audiovisual. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Deixe o seu like, ative o sininho, comente e nos vemos na próxima.